Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui do canal Carreira em Detalhes. Vou tratar aqui hoje do grande bicampeão olímpico brasileiro no salto triplo, Ademar Ferreira da Silva. Né? A gente vive num país aí que não preza muito pelo passado, infelizmente grandes ídolos nossos com o tempo vão sendo esquecidos e tal, e digo isso não só em relação aos fãs, mas também em relação às autoridades esportivas brasileiras, não costumam honrar devidamente essas pessoas, né? É um pecado do nosso país em geral, não é só do lado do esporte, mas infelizmente isso acontece. Eu espero aqui com o meu canalzinho dar essa contribuiçãozinha aí, botar o meu tijolinho, que é o que cada um pode fazer, né? Para lembrar essas grandes figuras aí, né? Então, o Ademar Ferreira da Silva, ele nasceu em 1927, é filho de um ferroviário com uma lavadeira, ele teve uma vida bem humilde e até ajudava muito a mãe, né? A avó também, né? Nos trabalhos delas e tal. Então, ele era um garoto assim muito correto e dá para ver isso na vida dele inteira, né? O Ademar parecia de certa forma um embaixador, até acho que ele deveria ter sido embaixador, né? Ele trabalhou como adido cultural na Nigéria depois de terminar a carreira dele esportiva. Ele realmente tinha uma figura muito assim emblemática, sabe? Parecia realmente um nobre. Ele até dizia que era descendente de nobres africanos e dá para acreditar realmente, porque ele é sempre muito correto, falando português perfeito, uma pessoa muito culta, muito instruída, muito educada, realmente parecia um diplomata quando ainda era um esportista, realmente incrível o Ademar. E ele estava treinando no São Paulo um dia, ele foi tentar treinar de tudo, ele tinha visto um atleta uma vez passar na rua assim, ele achou o atleta muito imponente e tal, achou legal a figura dele, perguntou quem é essa pessoa, ele é um atleta e tal, ele disse que ele gostou inclusive da palavra atleta, né? O Ademar tinha esse lado um pouco romântico, né? E começou a treinar no São Paulo e tal, e foi treinando os esportes, e nem conhecia o salto triplo, até que tentou o salto triplo e de cara, primeiro salto da vida dele, marcou 12,80, uma marca bastante expressiva, assim, para uma pessoa que nunca pulou, é incrível. O técnico Dietrich Gerner viu isso, né, ele comandava ali toda a parte de atletismo do São Paulo, e puxou ele para focar nessa prova, e treinou ele a vida inteira, né? O Ademar é muito ligado ao São Paulo, até vou falar mais isso na frente, não? São Paulo honra o Ademar, inclusive nas estrelas do seu escudo, depois eu explico isso melhor. E aí o Ademar começou a fazer alguns bons resultados. Em 47, por exemplo, ele já fez o que? 13,05, que é uma marca que para iniciante já é bastante boa, né? Ele tinha pernas de 1,08 m para um corpo de uma pessoa de 1,78 m. Isso o Dietrich Gerner viu logo que, biotipo perfeito para saltador, para um triplista, né? E é bom ressaltar, assim, eu vou tratar aqui do Ademar, mas também vou acabar tratando um pouco do contexto, né, das pessoas em torno dele. O Brasil, apesar de tudo, claro que ele era muito modesto esportivamente, né? Até uma das coisas que eu vou ressaltar aqui é que o Ademar foi um grande numa época que a gente era muito pequeno, assim, no esporte em geral, né? O Brasil ia para as Olimpíadas e, por exemplo, em 24 e 36 a gente foi, 32 também, a gente foi para as Olimpíadas e não ganhou nada, nenhuma medalha, nem de bronze, nem de nada. E às vezes, muitas vezes não chegava nem perto. Então, assim, o Ademar foi meio que um oásis no meio do nosso deserto nesse sentido, né? Tem em Melbourne, por exemplo, quando ele ganhou o bicampeonato, a gente só ganhou o ouro dele, a gente não ganhou mais nenhuma medalha. Então, era realmente um cenário muito seco, né? Hoje em dia a gente pode reclamar de tudo aí do Brasil e tal, mas que houve um avanço esportivo, com todo respeito, houve. Hoje a gente vai para uma Olimpíada esperando 15 medalhas, 20 medalhas, né? Das mais variadas cores, de repente pode passar disso. E antigamente era coisa de 0, 1, 2, quando ganhava 3 era uma festa. E ele era dessa época aí, né? Por exemplo, o Brasil ganhou o ouro com o Guilherme Paraense em 1920 no tiro, logo na sua primeira performance, mas foi meio enganoso isso, porque a gente só foi ganhar outro ouro em 1952 com o Ademar. Ganhou ouro de novo em 56 e só foi ganhar ouro de novo em Olimpíadas em 1980 em Moscou, e mesmo assim, com 2 classes de artistas, e mesmo assim o boicote contribuiu, né? Fica difícil saber se eles ganhariam ou não sem o boicote, mas com o boicote ajuda. Então, assim, era realmente seco, assim, o Brasil não ganhava quase nada, o Brasil era bastante irrelevante em termos esportivos, né? Mas o Ademar nunca foi irrelevante, muito pelo contrário, ele ensinou o Brasil a sonhar grande, né? Mas ele não, eu falei tudo isso, mas é bom ressaltar, ele não estava sozinho em relação ao salto triplo, não. Já tinha o Geraldo de Oliveira, por exemplo, que em 47 tinha marcado 15,41, 1 centímetro acima do que seria a medalha de ouro de 48, né? Uma pena ali que ele não conseguiu repetir, mas ele já era o segundo do ranking. Já tinha também o Hélio Coutinho da Silva, que rivalizava ali com
o Ademar até o próprio Hélio se machucar, mas era um cara que fazia embates grandes com ele. E quando chegaram na Olimpíada de 48, na verdade o Geraldo de Oliveira era o primeiro do Brasil. O Ademar era desconhecido, ele tinha um ano de atividades e o Geraldo não, ele era o grande. Então assim, havia já uma certa escola de triplistas no Brasil, já estava começando, né? A gente tem que ser honesto nessas coisas, né? Não é bem assim que não tinha nada. Em relação ao salto triplo, o Brasil estava bem, né? Então chegamos aí às Olimpíadas de Londres, que foi a primeira do Ademar, e o Ademar sempre falou dessa Olimpíada assim com uma certa frustração, reconhecendo que ele se impressionou muito quando entrou em Wembley e tudo mais, que ele se sentiu né, assoberbado pela multidão e tal. Isso acredito que aconteceu sim, na final ele foi um pouquinho abaixo, mas chance de medalha ele não tinha. Ele ainda, infelizmente, a Olimpíada de Londres chegou um ano antes para ele. Se fosse a Olimpíada de 49, eu acho que ele medalhava, mas realmente em 48 foi um pouco cedo. Ele tinha começado só em 47 profissionalmente não, porque não existia profissionalismo, vamos dizer, a sério, né? Ele era amador, todos tinham que ser amadores. Até vou tratar disso à frente, que era uma coisa muito chata da época. Mas ele era amador, mas dentro do amadorismo ele seria dos melhores já de 49 diante. 48 foi um pouquinho cedo. Então assim, acho que mesmo que ele estivesse na ponta dos cascos, acho que ele não medalharia não. O Geraldo de Oliveira sim poderia ter medalhado, mas não aconteceu, né? Acabou ficando em quinto lugar. Então vamos lá, eles foram para 48 pela primeira vez por avião, que é uma coisa que já ajudava, né? Primeira vez que o Brasil foi de avião para os Jogos Olímpicos, antes ia de navio, ficava 15 dias treinando. Era um pinga-pinga dos infernos, pingava no Rio, em Recife, em Portugal, às vezes pingava na Espanha. Então, assim, tirava o bom condicionamento de todos os atletas, né? Ficar correndo em volta do convés não é a mesma coisa que treinar a sério, né? Então, felizmente, a gente dessa vez chegou de avião, mas a Olimpíada de 48 foi uma Olimpíada muito no peito, na raça. Londres ainda estava sendo reconstituído dos bombardeios, os atletas todos ficaram em alojamentos de militares. Foi muito assim, foi mais para realmente retomar o que tinha sido os Jogos Olímpicos, né? Até 36, a Olimpíada de 36, mesmo com todo o problema nazista e tudo mais, claro que aquilo ali foi horrível, mas em termos de estrutura de Jogos Olímpicos foi realmente invejável, foi um passo à frente em termos de organização, até porque o Hitler queria mostrar serviço e realmente deu uma caprichada ali. Mas em 48 já foi mais no peito e na raça, tanto que, por exemplo, o recorde mundial do salto triplo era do japonês Naoto Tajima com 16 metros cravados, 16,00. Que ele marcou em 36. Você vê, e a marca que valeria o ouro para o Arne Arman aqui em Londres foi 15,40. Você vê, o primeiro recorde estabelecido em todos os tempos no salto triplo, primeira vez que se registrou isso, foi em 1911 com 15,52. Você vê, o recorde de 1911 foi superior à medalha de ouro de 1948, o que mostra o quanto o esporte andou para trás, né? Quanto a Segunda Guerra Mundial atrapalhou o esporte, né? Ele fez com que alguns atletas morressem e outros não se desenvolvessem adequadamente, porque não havia competições mundiais, não tinha como sediar nada. Então, se andou para trás realmente, não só no salto triplo, como em geral. E esse sueco, Arne Arman, realmente aproveitou essa brechinha, que ele, no fundo, ele não tinha nível para ser um dia um vencedor, um campeão olímpico. Mas ele pegou essa brechinha, ele saltou o melhor salto da vida dele, 15,40, e pegou o ouro, né? Então, aconteceu isso realmente. Os brasileiros, por exemplo, na classificação, existe um mito que o Ademar foi muito mal e que não se classificou para a final. Classificou, sim, senhor, e em quarto lugar, né, com 14,69. Até foi um resultado muito bom dele. O Hélio passou em sexto com 14,64 e o Geraldo de Oliveira em nono com 14,59. Até o sueco foi sétimo, esse que ganharia o ouro. Mas claro que o que importa é classificar, passar em primeiro, não importa, o que importa é estar lá, né? Na final, o Geraldo de Oliveira acabou sendo quinto com 14,82, ficou a meio centímetro do quarto lugar. O Ademar foi oitavo em 14,49, uma posição bastante digna, mas realmente, levando-se em conta que ele passou com 14,69, que ele deu uma tremida, eu acredito que deu mesmo, porque ele poderia ter feito um pouco mais. Agora, ganho medalha? Aí eu já realmente acho que não. Acho que estava um pouco acima dele ali, não dava muito não. E o Hélio da Silva, Hélio Coutinho da Silva, foi 11º com 14,31. O que dá para dizer, a pena maior aí não é a do Ademar, que como eu disse, acho que ele não perdeu nada, perdeu só um pouco de posições, mas não uma medalha, mas o Geraldo em quinto, levando-se em conta que ele era o segundo do ranking em 47, e que nesse mesmo ano de 48 marcou 15,41, por 1 centímetro teria ganho ouro, se tivesse repetido, né? Então a pena maior foi o Geraldo de Oliveira realmente não ter feito o melhor dele ali, mas é uma coisa que é extremamente normal, acontece com gente de todos os países.
E aí o Ademar continuou a carreira dele, mas já muito animado por ter participado dessa primeira Olimpíada. É bom lembrar, só para lembrar o como éramos fracos no esporte em geral, em 48 nós só ganhamos uma medalha de bronze no basquete masculino. Até o basquete teve uma campanha muito bonita, ganhou todos os jogos, só perdeu a semifinal para a França. E o que tivesse ganho também ia ser prata, né? Porque ia pegar os Estados Unidos na final, os Estados Unidos ali não tinha adversário. Mas foi uma pena, podia ter sido prata, mas mesmo assim ganhou do México e ficou com a medalha de bronze, mas foi só. Então o Ademar continuou, aí no PAN, aí ele foi já melhorando, por exemplo, em 50 ele igualou o recorde mundial, ele estava até numa disputa pessoal com o Hélio Coutinho da Silva para bater esse recorde, né? Eles estavam chegando muito perto. O Ademar igualou em 50, fez 16. Tem gente que considera isso uma quebra de recorde. Eu não considero. Acho que você igualou, o recorde continua sendo da pessoa que fez antes, que era o japonês, né? O Japão até tinha uma grande tradição no salto triplo. Foi tricampeão mundial seguido com um atleta diferente nos anos 28 a 36. Mas ali já estava, nos anos 50 já estava perdendo influência. A União Soviética e o Brasil chegaram. Mas na minha opinião, se você iguala o recorde, você não quebra o recorde. Então esse de 50 eu não conto. Mas, por exemplo, o Hélio da Silva foi uma pena, ele marcou 15,99, ficou a 1 centímetro do recorde mundial e até se contundiu tentando isso e tal, e isso atrapalhou toda a sequência da carreira dele, né? Infelizmente ele não pôde participar, por exemplo, dos Jogos de Helsinki, onde eu acho que ele medalharia, porque ele vinha disputando com o Ademar muito pertinho. E aí, em 1951, o Ademar finalmente bate o recorde mundial, faz 16,01, se torna recordista. E também, em 51, nos primeiros Jogos Pan-Americanos da história, ele ganha medalha de ouro, ele fez 15,19 e o Hélio, para você ter noção como eles eram apertados, fez 15,17 e ficou com a prata, né? Então foi muito apertadinho. E esse foi o primeiro ouro no atletismo do Brasil em Jogos Pan-Americanos, o único que ganhou. Nas 3 vezes que o Ademar ganhou ouro, ele ganhou os 3 primeiros Jogos Pan-Americanos, né? Ele foi o único ouro do atletismo, né? O que mostra como o Brasil era fraco esportivamente, até mesmo nas Américas, né? Se já era bem irrelevante em relação ao mundo, mesmo nas Américas o Brasil era muito fraco, tomava couro da Argentina, couro de um monte de gente, do Canadá, todos esses países, assim. Realmente o Brasil hoje em dia, bem ou mal, é uma potência pan-americana, fica entre os 3 primeiros, mas antigamente não, ficava bem atrás e até a Argentina ganhou esse primeiro PAN, foi o único PAN que não deu os Estados Unidos, né, como vencedor no quadro de medalhas. Os Estados Unidos manda a equipe B e ganha o PAN sobrando. Mas dessa vez não, a Argentina levou e o Brasil realmente estava muito atrás da Argentina. A Argentina vinha com vários atletas disputando coisas sérias na Olimpíada, a gente só tinha o Ademar praticamente, né? E aí chegamos a 52, foi a grande Olimpíada do Ademar, né? Ele realmente chegou sobrando, ele passou em primeiro com 15,32, o Geraldo de Oliveira ainda disputou essa Olimpíada, o Hélio infelizmente não pela contusão dele, o Geraldo passou em 10º, e até curioso que eu nem sabia disso, só pesquisando aqui, o José Teles da Conceição, que ganhou medalha de bronze no salto em distância, também participou desse salto triplo e ficou em 17º, por 2 vaguinhas, não entrou na final aí também do salto triplo, né? E aí, assim, os jogos de Helsinki, é bom fazer essa ressalva, em vez de ir direto para a final, que primeiro foram jogos na menor cidade, até hoje imagino que continuará sendo, porque Helsinki tinha 370 mil habitantes, se eu não estou muito enganado, e assim, é a menor cidade que já sediou os jogos, e vai continuar sendo, porque hoje em dia os jogos são eventos gigantescos, não dá para uma cidade mais modesta como Helsinki, mesmo sendo capital da Finlândia, sediar uma Olimpíada, então acho que esse recorde é imbatível. E o Ademar, ele sempre foi uma pessoa muito cortês, muito elegante, ele aprendeu um pouquinho de finlandês e chegou falando em finlandês lá no aeroporto e cantou uma canção em finlandês. Então, assim, ele conquistou o povo direto, né? Isso numa época que atleta não tinha nada, né? Não tinha assessoria de imprensa, atletas eram amadores, não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada, não tinha profissional, não tinha coisa nenhuma. E realmente ele já chegou meio que conquistando o público já de saída, né? E ele, é bom lembrar isso, que assim, muita gente, o Ademar surpreendeu o mundo em 1952, já mais ou menos, né? Ele chegou como recordista mundial com 16,01. Eu concordo que sendo um brasileiro, é claro que, vamos dizer, a nata do esporte mundial não observava de perto, né? Os Estados Unidos, a Europa, e nessa época não tinha nada de globalização, não tinha TV passando eventos direto ao vivo, não tinha nada disso. Então, realmente, nesse sentido, tudo bem, ele pode ter surpreendido porque ele não era visto o tempo todo, né? Mas ele era o recordista mundial, então ele chegou sim com bastante ibope e o próprio Brasil depositava todas as fichas nele, porque se ele não ganhasse o ouro, quem ia ganhar, né? Realmente era praticamente só ele ali que tinha chances grandes, né?
Então, e isso, por isso, até muito, ele foi um pouco perseguido. Ele, né, foi retratado que ele ficou em farras com louras e ficava tocando violão o tempo todo. Ele até meio reconheceu isso, claro que não em sentido de farra, mas que, né, um pouquinho de assédio não fez mal a ele, mas isso deixou ele com raiva da imprensa e quis mostrar resultado. E mostrar resultado foi exatamente o que ele fez, porque ele ganhou uma das vitórias mais incontestáveis da história das Olimpíadas, né? Por exemplo, puxando aqui a classificação, ele passou em primeiro com 15,32, como eu falei, e na final, todos os saltos dele foram ótimos, assim, ele no primeiro já fez 15,95, já assumindo a liderança, no segundo fez 16,12, batendo o recorde mundial que era dele mesmo, depois fez 15,54, você vê, o salto mais fraco dele foi esse 15,54, já lhe daria o bronze, se ele só tivesse saltado isso, ele ganhava o bronze, ou seja, o pior dele foi o terceiro melhor de todos. O quarto salto foi 16,09, também acima do antigo recorde mundial. Aí ele finalmente bateu de vez com 16,22, que foi a marca que ficou. E 16,05 ainda no último, ou seja, quando todo mundo já estava abrindo o bico, ele ainda saltava para 16,05 no último salto. Então, assim, é retratado, até consertar um equívoco que muito se fala, o Ademar bateu 4 vezes o recorde mundial. Aí não foi bem isso. Ele bateu 2 vezes. Não foi na progressão bonitinha, né? Não foi aumentando com os saltos, né? Foi meio errático, como é normal, né? Ele bateu 2 vezes com esse 16,12 e depois com 16,22, mas ele fez 4 vezes marcas maiores que o antigo recorde de 16,01. Isso ele fez. Então ele ganhou assoviando, assim, realmente ele sobrou muito. O Sherbakov, que ficou com a prata, ficou com 15,98, você vê, nem chegou aos 16. E o Devonish, que era Asnoldo Devonish, que era um venezuelano, ganhou a primeira medalha da história da Venezuela com 15,52, você vê, abaixo da marca que seria pior do Ademar, né? Esse 15,52 é bom lembrar, é exatamente a marca do recorde mundial de 1911, você vê como ainda estava se recuperando o esporte, né? O Geraldo de Oliveira ficou em sétimo com 14,95 e o sueco Arne Arman tinha sido ouro em 48, foi o último, né, da fase final. Então, o Ademar detonou e, terminado a competição, assim, os juízes mesmo chegaram para ele, agradece ao público e tal, né, que foi realmente um show, e é bom lembrar, ele já estava bem visto pela imprensa e pelo público por esse lance de falar finlandês, ele é muito simpático, né, um cara extremamente carismático. E aí ele foi dar a volta e tal, e instituiu essa volta olímpica, que é só bom só botar um reparo, ainda é bem assim que ele inventou a volta olímpica. A volta olímpica foi inventada pela seleção uruguaia de futebol em 24 e 28, ela comemorou o título assim, isso pegou, mas isso acontecia muito em esportes coletivos, né? Então é uma tradição até hoje, o time é campeão, dá a volta no estádio e tal, agradecendo a torcida e tudo mais. Mas o Ademar foi o primeiro que fez isso individualmente, e hoje em dia é uma completa e absoluta tradição, todo atleta que ganha uma medalha de ouro, ali até prata ou bronze, sai comemorando, dá a volta, mas já faz parte do esquema das Olimpíadas, né? E aí vamos para 53, onde o russo Sherbakov bate o recorde mundial por 1 centímetro do Ademar, essas coisas cruéis da vida, né? Então, por um tempo, o Ademar deixou de ser o recordista mundial, né? Mas ele retomaria isso em 55, no PAN da Cidade do México. A Cidade do México tem esse lance da altitude, né? Que ajuda muito o saltador, atrapalha algumas provas, mas para saltos é sensacional. Os recordes mundiais todos são praticamente estabelecidos lá. E ele marcou lá 16,56, ganhou a medalha de ouro. O Devonish, que ficou provocando ele antes da prova, marcou 16,13, né, esse venezuelano, e ficou com a prata. E o cubano, que foi bronze, marcou 15,60. Você vê a diferença dos dois para os outros, né? E até uma nota triste em relação a isso, o Devonish, ele fez uma pequena indisciplina lá na Venezuela, em vez de fazer um treino besta ou um eventinho bobo, ele preferiu ir ver uma corrida de cavalos e tal, que ele era viciado nisso. E aí tomou uma punição, olha só que coisa absurda, de 8 anos da Federação Venezuelana, deixando de competir nas próximas 2 Olimpíadas, realmente uma coisa muito idiota e que atrapalhou o próprio esporte venezuelano, né? Então, assim, a Venezuela, infelizmente, já vem tomando decisões erradas já de muito tempo, e realmente uma bobagem que podiam ter dado 1 mês de punição para ele, uma coisa assim, que não merecia mais do que isso, deram uma punição absurda aí pro que foi o maior atleta venezuelano por um bom tempo, né? E aí chegamos a 56, as Olimpíadas de Melbourne, né? A primeira vez que as Olimpíadas eram no hemisfério sul. E até isso deu um probleminha, porque justamente por causa de ser inverno lá, né? Então, marcaram as Olimpíadas para quando seria o verão em Melbourne. Então, as Olimpíadas, um caso raro, foram marcadas para o fim de novembro, começo de dezembro.
E até teve que se adequar a todo o resto do mundo. Lembra um pouco o que vai acontecer com o Qatar na Copa de 2022, né? Muda um pouco os calendários, né? Então teve muita gente chorando disso e tal. Até as provas de hipismo, por causa do problema de quarentena, foram marcadas para a Suécia, então é uma coisa muito esquisita. As Olimpíadas foram na Austrália, mas as provas de hipismo foram na Suécia. Uma distância absurda de quilometragem. Mas foi uma Olimpíada de muito sucesso e tal. Agora o Brasil mandou bem menos atletas, porque era uma Olimpíada distante, né? Mas tudo muito mais caro e tal. Então a gente foi com uma equipe de menos 50, se não me engano, 48 atletas. E olha, contando isso, a equipe de basquete. Então, o Ademar era, vamos dizer, o céu e a terra ali, porque se ele não ganha medalha, quem ia ganhar? Talvez o basquete, mas é sempre difícil ganhar medalha no basquete, né? A concorrência é muito grande. Então a gente só ganhou medalha com ele. E dessa vez não foi tão fácil. Não chegou a ser um drama bíblico e tal, mas não foi esse passeio que foi em 1952, que realmente ele ganhou com o pé nas costas, né? Então, por exemplo, ele passou para a final, em vez de passar em primeiro como 52, passou em 11º com 15 metros e 15 centímetros. Não, passou tranquilo, não é que ele sabia que estava classificado, não teve problema, mas não foi com aquela sobra toda. E na final, ele, por exemplo, começou um pouco atrás, ele teve que dar uma remada. Por exemplo, o primeiro salto dele foi 15,69, ele ficou em 5º lugar. Aí no segundo ele fez 16,04, até uma bela marca, mas aí é que se deu um pouco o problema, porque o islandês Vialmur Einarsson, esse nomezinho aí é complicado, fez 16,26, uma excelente marca. Veio do nada esse cara, porque ninguém esperava ele. Esperava-se que o Sherbakov fosse bem, o russo que tinha batido o recorde de 53, mas o Sherbakov acabou ficando só em sexto, ele acabou sendo decepcionante. Não é só o Brasil que em grandes eventos eventualmente vacila, a gente do mundo inteiro acontece isso. Mas esse islandês, também foi a primeira medalha da história da Islândia, assumiu a ponta com esse 16,26 e deixou todo mundo muito preocupado. Ao terceiro salto do Ademar, ele fez 15,90. Aí, finalmente, quando todo mundo já estava suando, já não vai dar, vai ser complicado, ele fez 16,35 e ainda fecharia com o último salto com 16,21. Ou seja, ele mostrou que ele sempre teve gás, né? É incrível que nas duas finais que ele fez, ele não queimou nenhum salto. Os 6 saltos valeram e foram saltos sempre muito respeitáveis, né? E aí o Einarsson já estava morto, no final ele nem saltou no sexto, já sabia que já tinha abrido o bico, que não dava para chegar. E o Witold Krayer, que foi um soviético que surpreendeu, ficou na frente do Sherbakov, né? Pegou o terceiro no último salto dele com 16,02, né? Foi o contrário do que geralmente acontece, salto triplo, essas provas de salto, é raro o cara no último salto ganhar a medalha dele, tá? É raro isso, geralmente você vai cansando conforme os saltos vão passando, né? Mas o Krayer confirmou, né? Foi ali que ele pegou a medalhinha dele. Ele até seria bronze também em 60, né, em Roma. E o Krayer virou uma grande figura. Ele foi o treinador, por exemplo, do Vitor Saneyev, que foi um soviético tricampeão olímpico de salto triplo, recordista mundial também. Ainda ganhou uma prata em 80, né? Em 4 Olimpíadas, o Saneyev fez 3 ouros e uma prata. E ele ainda foi o chefe total da delegação russa de atletismo de 67 a 80, um homem forte na União Soviética, que começou ali com esse bronze na prova de 56 que o Ademar foi ouro, né? Então, o Ademar ganhou bem, mas já não foi com essa sobra toda. Claro, o resto do mundo chega, né? Ninguém vai ficar só olhando você ganhar, né? E isso, aí o Ademar virou uma estrela geral, né? O que dá pena disso, tem 2 eventos do Ademar que eu dei uma passada aí, que eu acho que tem que retomar. Uma coisa foi uma casa que ele ganharia logo depois das Olimpíadas de 52, que daria uma casa para ele e tal, e a mãe dele ficou toda feliz e tal, e ele teve: mãe, a gente não pode receber essa casa, porque se a gente receber, eu não posso mais competir nas Olimpíadas, porque você é considerado um profissional, mesmo ganhando de graça. E ainda por cima vão me tirar a medalha de ouro que eu acabei de ganhar aqui em Helsinki. Então, um absurdo. E isso durou muitos anos, que eu considero, com todo respeito, uma panaquice do Comitê Olímpico Internacional, essa visão de que o esporte tinha que ser puro e que não podia envolver dinheiro. O Comitê Olímpico Internacional teve várias visões de mundo extremamente antiquadas, já mesmo para a época que eles tinham essas ideias. Né? Antigamente, o próprio Barão de Coubertin achava que as mulheres não deveriam disputar esporte, que isso não seria, né, adequado ao sexo feminino, realmente umas coisas que hoje em dia a gente vê como ridículas e que antigamente se discutia muito a sério, né? E uma das que se discutia a sério era esse lance do amadorismo, que os atletas tinham que ser amadores e tal. Não podia receber você não podia receber nada, nem um picolé de goiaba, nada.
Você tinha que ser amador do começo ao fim da sua carreira. E isso atrapalhou muita gente, né? Porque é claro que ele teria tido uma folga na vida financeira dele que ele não pôde ter e não mudaria nada para ele disputar os esportes, né? Deixaria ele até mais tranquilo. Então, realmente era uma coisa de certo cunho elitista que atrapalhou muito o esporte e a gente demorou a se livrar disso, foi se livrar mais nos anos 80. E até hoje, por exemplo, o boxe olímpico ainda é amador, ainda tem uns resquícios dessa época, né? E outra mudança foi que o Adhemar, em 55, se mudou para o Vasco, né? Ele foi atleta do São Paulo até 55 e em 55 passou para o Vasco. Então, quando ele ganhou a segunda medalha de ouro dele, já era atleta do Vasco. Agora, ele marcou tanto a história do São Paulo Futebol Clube que até hoje, né? Imagino que continuará. 2 estrelinhas do escudo do São Paulo mesmo, as douradas, são relativas ao Adhemar, né? As conquistas dele. Então, assim, os recordes mundiais que ele bateu. Então, assim, quando você vê a camisa do São Paulo, tem 2 estrelas. Eu me lembro que na época que o São Paulo era só bicampeão mundial, antes de ganhar o 3º título em 2005, muita gente achava que aquelas 2 estrelas eram do título mundial. Não, era do Adhemar Ferreira da Silva. Então é bacana que o Adhemar foi tão grande que ele conseguiu até entrar no mundo do futebol, que é muito mais badalado e tal, né? Então o São Paulino em geral sabe disso, os torcedores dos outros times em geral não sabem, mas aquilo já é uma homenagem ao Adhemar Ferreira da Silva, né? E aí, continuando a carreira dele, em 58, o soviético Oleg Ryakovsky fez 16,59, bateu o recorde mundial dele por 3 centímetros, e aí já não deu mais para o Adhemar, né? Aí ele já não tinha mais condição de bater de novo, ele já estava se aproximando do fim da carreira, e mesmo perto do fim da carreira, ele ainda ganhou o PAN de 59, com 15,90, e só para vocês terem uma noção, quem ficou com a prata fez 15,39, você vê, né? Já não tinha venezuelano porque ele estava punido. Então a distância dele era de meio metro para o segundo, né? Isso é 1 quilômetro em relação a salto triplo, né? Então, assim, mesmo ele em fim de carreira ainda ganhou o PAN de 59, sobrando, e foi o primeiro, claro, tricampeão pan-americano do Brasil, até porque ele pegou as 3 primeiras competições, né? E, de novo, pela 3ª vez seguida, o único ouro nosso no atletismo no PAN. Você vê como ele era o céu e a terra mesmo no cenário esportivo brasileiro, né? E aí, em 60, ele já em fim de carreira e tal, né? Já, assim, seria bastante sonhador imaginar que ele ganharia medalha ali, né? Por exemplo, o polonês que chegou, Józef Schmidt, já tinha feito meses antes da Olimpíada, inacreditáveis 17,03, ou seja, foi o primeiro homem a passar dos 17 metros, que se achava que era uma marca imbatível, hoje em dia já se passou dos 18, mas enfim, nos anos 90 já se passou dos 18, mas ali se passou dos 17 e o Józef Schmidt realmente estava sobrando. O que o Adhemar estava sobrando em 52, o Józef Schmidt estava sobrando em 60. Então, assim, medalha para o Adhemar em 60 realmente não dava. Mas, mesmo assim como em 56 ele disputou com uma dor de dente, eu esqueci de mencionar isso, ele, mesmo tendo uma dor de dente que deixou ele acamado por alguns dias, um pouco antes da competição, e mesmo assim ele ganhou. Mas em 60 ele estava tuberculoso e nem sabia ainda. O Adhemar fumava um maço de cigarros por dia, né? Isso era comum antigamente. Mesmo atletas fumavam. Infelizmente não havia essa noção de que o fumo fazia tão mal assim, né? Isso foi uma coisa que foi se tendo noção com o tempo. Ele fumou até o fim da vida, até infelizmente afetou isso muito, até para a decadência da saúde dele no finzinho mesmo, né? Até a morte dele. Então, mas assim, ele fumava, então ele já estava com tuberculose ali e nem sabia. Então, assim, em fruto da tuberculose dele, eu acho que realmente ele teria tido um resultado melhor em 60. Agora, medalha, acho que não. O que eu acho de 48, eu acho de 60. Eu acho que estava acima dele naquele momento. Em 48 por ser muito cedo, em 60 por estar um pouquinho tarde, porque ele já tinha realmente passado do auge dele e vinham os atletas babando aí, chegando com desempenhos incríveis, realmente a coisa ficaria muito difícil para ele. Mas ele poderia ter tido sim um resultado melhor, até vou falar aqui, ó. Ele se classificou, por exemplo, em 13º em 15,61, eram 15 que passavam para a final, você vê, ele já passou meio rasgando. Ele tinha passado antes em 11º em 56, mas ali ele passou assoviando, ele fez o primeiro salto, fez a marca e nem pulou os outros 2. Dessa vez já foi mais chorado. E o Cryer, por exemplo, que foi ganhar o bronze, tinha ganho o bronze em 56, foi ganhar o bronze de novo, passou em último, em 15º, mas o Cryer tinha mais bala na agulha, porque ele estava no dia ruim mesmo. Né? E o Schmidt, por exemplo, que ganharia o ouro, esse polonês, fez 16,44, ele já bateu o recorde olímpico nas classificatórias, onde você nem precisa se esforçar tanto. Então, assim, esse cara estava acima de qualquer disputa, né?
Na final, aí sim, eu acho que a tuberculose afetou o Ademar, que realmente ele fez 15,07, ficou em 14º, e foi o terceiro salto dele, o último, né? Porque no salto triplo tem muito isso. Todos os que se classificaram os 15 fazem os 3 primeiros saltos, e aí só os 6 melhores colocados fazem os 3 últimos. Então ele, claro, não fez os 3 últimos. Mas você vê, o medalha de ouro, o Smith fez 16,81, fez novo recorde olímpico, bateu o recorde olímpico do Ademar. O Goriaev, o soviético, fez 16,63 e o Krayer, de novo, fez bronze com 16,43. Você vê, o bronze do Krayer foi acima do ouro do Ademar em Melbourne. Você vê, aí realmente o esporte já estava em pleno vapor. Em 48 estava voltando da guerra ali meio esquisito, e em 60 realmente já estava pleno vapor, o mundo inteiro disputando a sério. E aí o nível realmente deu uma subida muito grande e o Ademar em fim de carreira, aí realmente ficou cruel para ele. Agora, com 15,07 realmente foi uma marca muito fraca para ele, porque ele fazia isso tranquilo, então eu acho que a tuberculose pegou mesmo. Agora, o lado bom dessa Olimpíada de Roma é que o Ademar foi muito ovacionado na saída, né? Num gesto até muito bonito do locutor do estádio, ele tocou da importância do momento, enfatizou para o público, né? Está saindo agora o atleta Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, não sei o quê, e a torcida toda aplaudiu, foi um momento bonito realmente, né? Porque em geral o atleta que fica em posições mais modestas sai a francesa, né? Sai no cantinho ali do estádio, ninguém nem se toca muito, fica focando muito nos vencedores. Mas tiveram esse momento bonito aí de lembrar a importância do Ademar, né? O Ademar realmente foi um ícone do esporte brasileiro, né? Aí, encerrada a carreira, o Ademar tocou a vida dele, e por tocar a vida dele, eu digo que ele fez 4 faculdades, né? De artes, de relações públicas, fez de jornalismo, de direito. É um homem que falava 6 línguas, né? Além, claro que contando português, mas inglês, francês, alemão, realmente incrível, né? O Ademar era um homem, um poliglota, um homem muito culto, né? Em 58, eu até pulei isso, mas como não tem tanto a ver com atletismo, mas mesmo assim é bom ressaltar, ele tinha participado da peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, e depois fez o filme, né? Interpretando a morte, ele está sempre mascarado, né, do Marcel Camus, um francês, que filmou aqui, mas é um filme assim, apesar de ser considerado francês, e foi um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ganhou o Globo de Ouro e o Oscar de filme estrangeiro. Na minha opinião, ele é muito mais brasileiro que francês, né? Sempre que dizem que o Brasil nunca ganhou o Oscar e tal, na minha opinião ganhou, porque eu acho forçadíssimo, no mínimo é uma produção franco-brasileira, o Orfeu do Carnaval, né? Que é também conhecido como Orfeu Negro. Filmado aqui em português, com atores, praticamente só a atriz, a Marquesa Dona era americana, mas todo o resto era elenco nosso, inclusive o próprio Ademar Ferreira da Silva. Então, assim, e ele participou desse filme, que é um filme icônico, né, para a cinematografia brasileira e tal, e com músicas famosíssimas, né, do Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Luiz de Monfá, né, A Felicidade, por exemplo, um ícone da nossa música, né, o Manhã de Carnaval mesmo. Então, até foi um filme que influenciou a mãe do Barack Obama, né? Curioso isso, né? Como o filme passa fronteiras, né? Então, o Ademar ainda tomou parte até nisso. Além de ter sido um grande astro do nosso esporte, até hoje ele ainda por cima participou de um dos nossos principais filmes, principalmente em termos de impacto internacional, né? E aí, depois de ter encerrado a carreira, que ele achou muito, muito correto o fim da carreira dele ali em Roma, acho que foi bonito aquilo. Aí ele virou adido cultural na Nigéria, ele trabalhou como jornalista, ele foi funcionário público, até foi demitido pelo Jânio Quadros, quando ele foi participar de uma competição. O Jânio Quadros disse que não aceitava vagabundo. Você vê, essa era a visão de político tinha, não que hoje em dia tenha melhorado tanto assim, mas melhorou. Tinha de esportista no passado, vagabundo. Quem é Jânio Quadros? Com todo respeito, né, eu sei que foi prefeito de São Paulo, tudo mais, foi presidente da República, né, que apesar de abdicar, mas pelo amor de Deus, né, político demagogo sempre existiu. E realmente ele foi desrespeitado ali naquele momento, mas o Ademar é um ícone total, absoluto do nosso esporte. E, na minha opinião, deveria ter sido embaixador, não sei só porque é adido cultural, né? Ele é um cara que seria um embaixador perfeito para qualquer país, um cara que só engrandeceu o Brasil, não só esportivamente, como diplomaticamente, né? Em todos os sentidos. Então, assim, ressaltando um pouquinho o que eu falei no começo, só para encerrar aqui, o Ademar, para terem noção, que ele morreu em 2001, ele continuava sendo o único bicampeão olímpico brasileiro, você vê, até ele morrer, ele foi o único bicampeão olímpico brasileiro. Até curiosamente, 3 anos depois da morte dele, na Olimpíada seguinte, em Atenas, aí algumas pessoas se juntaram a ele, né? O Torben Grael, o Marcelo Ferreira, o Oscar, né? o Scheidt,
no iatismo, o Maurício Giovanni no vôlei. Hoje em dia nós temos aí várias meninas que ganharam em 2008 e 2012 no vôlei, né? Paula Pequeno, Fabi, Sheila, mais algumas. E também hoje em dia já, se formos considerar técnico, e eu acho que tem que considerar, porque ele estava lá, pô, apesar de não ter ganho medalha fisicamente, mas o José Roberto Guimarães já é tricampeão olímpico, só lembrando que eu estou fazendo esse vídeo em 2018, então outras Olimpíadas virão, de repente, no futuro ganhou outros, mas eu faço até o meu tempo, né? Mas só o José Roberto Guimarães, o Barra, hoje em dia você vê, então é mais de 60 anos depois da segunda medalha do Adhemar, né? Então essa é a importância do Adhemar, né? Um cara que ensinou o Brasil a saltar mais longe e acreditar no ouro, né? Numa época que a gente mal ia para as Olimpíadas, né? Ia como uma delegação extremamente modesta, mas o Adhemar era modesto no lidar, né? Na forma de se lidar com os outros, uma pessoa extremamente simpática, mas não em resultados, né? Ali realmente ele conseguiu resultados extremamente grandiosos. Então esse foi o Marcelo Renó falando aqui para o canal Carreira em Detalhes. Um grande abraço, até mais.